Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, o nosso encontro semanal com dicas, informações, orientações para você viver com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. A notícia da semana é que chegou para as pessoas do SUS uma medicação nova que faz o tratamento de um câncer de mama especial. Esse remédio ele chama Trastuzumab e chegou no dia 13 para ser oferecido para as pessoas como uma alternativa de tratamento. O câncer de mama é muito conhecido e é, na verdade, o câncer mais comum que aparece nas mulheres. É importante que você faça sempre um autoexame e qualquer nódulo, carocinho que você perceba, mesmo que não haja dor ou qualquer outro sintoma, que você procure um serviço médico, porque sempre o diagnóstico precoce vai ser muito importante para o resultado do tratamento. Se você observar também que a pele na região do seio mudou, que você está tendo alterações no mamilo, que ele está com um formato diferente, dolorido, ou que você tem, na verdade, uma secreção diferenciada, tudo isso também é importante para que você rapidamente procure um serviço de saúde. Bom, existem vários tipos de câncer de mama e um deles, mais agressivo, é o câncer de mama HER2, onde há um crescimento mais agressivo e rápido. E esse tipo de câncer tinha muita dificuldade de ser curado, vamos dizer assim. E esse remédio, ele chegou justamente para as pessoas que têm esse tipo de câncer de mama, depois que elas fizeram a quimioterapia e não tiveram sucesso absoluto, há então a possibilidade desse tratamento, que é uma imunoterapia diretamente na célula cancerosa, com bastante sucesso. Isso é muito importante para a nossa saúde pública. Nós temos agora esse medicamento que vai ser oferecido para as pacientes do SUS a partir de agora e, na verdade, fique sempre atenta à sua saúde, porque você é o principal responsável. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20.000 assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. Estamos de volta e agora é a hora da entrevista com Tatiana Sampaio, que é professora da UFRJ e líder da pesquisa com polilaminina, que é um estudo muito interessante relacionado à lesão medular. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Tatiana, e de estar aqui conosco compartilhando o seu conhecimento e dando notícias maravilhosas. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Tatiana, como se trata de um assunto assim bastante interessante, né, glamuroso até, mas assim um pouco complexo, eu gostaria que você explicasse um pouco o encaminhamento dessa sua pesquisa, as conclusões que vocês estão chegando, enfim, tudo que você puder nos contar. Então, a polilaminina é um produto, é um fármaco, né, um medicamento, na ideia de ser um medicamento novo, mas é uma substância que tem origem numa proteína natural.
então é uma proteína natural que a gente já tem no corpo. No caso, ela é isolada de placentas, mas a princípio poderia ser isolada de qualquer tecido. E o que a gente faz no laboratório, né, a invenção propriamente dita, foi pegar essa laminina e fazer com que ela formasse uma rede, formasse uma espécie de um conjunto de várias proteínas unidas. E isso é o que é a polilaminina. Então, o que a gente faz basicamente é isso: produz a laminina, o laboratório Cristália produz a laminina, nós então fazemos essa polimerização, que se chama, que é fazer essa rede, e aí essa rede é que é usada como medicamento e que tem essa capacidade de restaurar o crescimento, né, dos axônios depois de uma lesão medular. E você podia explicar um pouquinho como começou assim essa ideia, porque essa regeneração, né, dos axônios é algo bastante complexo. A gente, como leigo, até como médico, tem uma ideia de que, havendo uma lesão medular, que o indivíduo foi declarado paraplégico, ele nunca mais poderia recuperar isso. E como começou essa ideia de estudar isso? E também, se nós pudéssemos ir passando alguma filmagem, porque eu acho que tem um paciente, né, que foi submetido a esse tratamento. Conta pra gente, então. Então, na medula espinhal, aqui dentro da coluna, o que nós temos um conjunto de axônios, que são esses prolongamentos das células. As células estão aqui no cérebro, e elas têm um prolongamento, né, que sai do cérebro e vai se conectar com outro neurônio dentro da coluna mesmo, e depois com os músculos, para a gente poder fazer os movimentos. Então, na lesão da medula, esses fios, eles são danificados, por isso que a gente perde a capacidade de controle, porque o fio que vai conduzir a informação está danificado. Então, muitos anos, né, sempre a percepção que se teve é que esses fios, né, ou esses axônios, uma vez rompidos, eles não conseguiam crescer de novo. E o que a polilaminina faz é fazer com que eles cresçam de novo. Então, existem muitos motivos para que não cresçam, né? Um dos motivos é que logo depois de uma lesão, ali no local, a cicatriz que é formada, ela é muito desfavorável, né? Ela impede, ela bloqueia essa regeneração. Então, uma estratégia é você justamente tentar formas de burlar esse impedimento, né? A polilaminina tem um pouco dessa função, mas ela basicamente o que ela faz é tornar os neurônios mais jovens, e aí eles ficam prontos para crescer de novo. Eu acho que até as pessoas leigas, elas têm uma dificuldade até de entender, né, a importância, né, e a magnitude desse tipo de pesquisa, de descoberta, e vocês, né, os pesquisadores, cientistas, ficam anos, às vezes, né, observando tudo o que pode acontecer. E só para tornar isso mais na vida do dia a dia, esse rapaz, né, ele sofreu um acidente onde houve a lesão, né, dessa ligação, como vocês viram, esses fios, né? Então, essa lesão medular corta o funcionamento desses fios e ele ficaria sem movimento nenhum, tanto de braços como de pernas, ou seja, paraplégico. E vocês fizeram tetraplégico, né, na verdade, porque todos os membros. E vocês fizeram um estudo em humanos, né, Tatiana? Sim, nós fizemos um estudo clínico em humanos com 8 pacientes. Ele foi um dos primeiros, né, e teve essa recuperação muito boa. E os outros tiveram recuperação, ele voltou a andar, né, conseguiu. Aí eu estou vendo as imagens que vocês estão mostrando no início da recuperação, né? No início ele não tinha nada, nenhum controle, depois ele foi recuperando até ficar em pé, voltar a andar, e hoje ele é completamente recuperado. Os outros casos não tiveram recuperação tão boa quanto a dele foi a melhor de todas, mas os outros também recuperaram algum movimento.
né? Então, a gente precisa ter uma conjunção de fatores, né? No caso dele, o tratamento foi muito rápido, a resposta foi muito rápida e ele também teve muita fisioterapia, né? Foi sempre muito dedicado à fisioterapia, também era uma pessoa jovem. Então, todos esses fatores ajudaram a que a recuperação dele fosse melhor, né? Mais efetiva do que dos outros casos. Mas todos os pacientes do estudo tiveram alguma melhora. E isso não é comum, né? O mais comum, como você falou, é não ter melhora nenhuma. Esses são todos pacientes de lesão completa, né? Que é o tipo de lesão que realmente não tem nenhuma expectativa de melhora. Então, pelo que eu entendi, né, em humanos foram acompanhadas, então, 8 pessoas que tinham essa lesão completa, né? Ficariam tetraplégicos, na verdade. E aí, esse caso, por exemplo, foi uma recuperação excepcional, né? Assim, praticamente total. E qual é a dificuldade agora? Como é que está caminhando essa pesquisa? Qual é a perspectiva que a gente pode ter? Então, nós estamos atuando em 2 frentes, né? Uma delas é realizar um novo estudo clínico que vai ser parecido com esse que a gente já fez, só que agora com uma droga, com um medicamento que é produzido em larga escala. Então, como ele é produzido por um laboratório farmacêutico que consegue produzir em larga escala e consegue produzir com as especificações necessárias para isso se tornar um medicamento efetivamente, então agora isso precisa ser novamente testado e o estudo que nós vamos fazer é parecido com esse que já aconteceu. Quer dizer, pessoas que acabaram de sofrer lesão. Vai ser um estudo pequeno para a gente focar mais na segurança dessa formulação que está sendo proposta agora. E isso depende da Anvisa, né? Então a Anvisa, que é a Agência Nacional de Regulação, que vai autorizar ou não, né, a realização desse estudo. Então, nesse momento, a gente está conversando com a Anvisa para obter, respondendo as perguntas que eles fazem, para conseguir obter essa autorização. E a outra frente é um estudo que está sendo realizado em cães, em que o nosso objetivo é verificar se essa droga também pode ser usada para tratar pessoas que já têm lesão há mais tempo, né, lesões que já de anos, pessoas que hoje estão paraplégicas ou tetraplégicas. Então, esse que é o nosso sonho, né, o que a gente gostaria mesmo era poder expandir. Mas, para isso, a gente precisa um pouco mais de tempo para poder ter um protocolo que seja mais efetivo. A gente testou já em alguns pacientes, um tempo atrás, no momento que a gente teve uma autorização para fazer isso, nós fizemos em 7 pessoas e que já tinham lesões há mais tempo. E essas pessoas, 5 delas relatam alguma melhora, mas uma melhora pequena. E a gente gostaria que fosse maior. Então, a ideia é estudar isso em cães, associação com outras drogas, para desenhar esse protocolo para poder expandir isso para humanos com lesões crônicas agora, sabendo melhor qual é o jeito bom de fazer. Vamos dizer assim. Eu gostaria que fossem passadas algumas imagens do Bruno Drummond, que foi esse rapaz, né, que estava completamente sem movimentos de braços e pernas, como ele está agora, né? Ele recuperou a vida, ele recuperou a vitalidade, a possibilidade. E atrás disso a gente tem pesquisadores, né, professores como a Tatiana, né, que a gente não sabe, mas ficam anos e anos, né, lá na pesquisa, um passo atrás do outro. E eu entendi agora, né, que esses casos melhores foram de lesões recentes, né, a pessoa acabou de ter o acidente, teve o problema e houve, então, uma recuperação, mas que vocês estão estudando também para que isso possa acontecer, né, em lesões crônicas. Imagina, pessoas que estão anos, né, sem se locomover, sem fazer esporte, sem, enfim, os movimentos,
e que possam se recuperar. Isso é muito importante. Eu queria, de alguma forma, infelizmente, né, encerrar a nossa entrevista reforçando o ponto que é muito importante que a Anvisa aprove, né, a continuidade desses estudos. É algo que orgulha muito, né, os brasileiros, é uma pesquisa nossa, né, nacional, que é importantíssima, porque existem pessoas, né, envolvidas. Então, eu espero que ela, assim, analise, né, com bastante carinho e que essa segunda etapa do estudo clínico possa acontecer o mais rápido possível. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem para a gente, Tatiana? Eu acho que a mensagem é um agradecimento de poder explicar e poder divulgar o trabalho. É um prazer enorme para mim, né? Ver o acolhimento que as pessoas estão dando, né? Todo mundo muito empolgado com a ideia da pesquisa que se transforma numa realidade. É muito importante para a gente ter esse retorno de que está fazendo boas escolhas, né? E a gente vai continuar trabalhando e é bom que tenha essas oportunidades de divulgar o trabalho, não só para ser elogiada, vamos dizer assim, mas para poder explicar para as pessoas que ainda tem uma esperança, sim, mas que a gente ainda tem um tempo de desenvolvimento, né? Ainda falta ajustar um pouco esse protocolo, a gente vai precisar combinar a polilaminina com outros tratamentos, saber exatamente quando e como injetar, quantas vezes, para poder ter esse protocolo que eu espero que daqui a uns 2 anos, talvez a gente possa oferecer para pessoas que estão com pressa, claro, né? E então minha mensagem é essa, que acho que está autorizado ter esperança, mas ainda precisa ter paciência, ainda falta um pouco. Bom, eu encerro essa entrevista te agradecendo, te parabenizando, né? Realmente é algo assim de extrema importância e eu acho que a audiência aqui do Oeste Saúde se conscientizou um pouco disso e, na medida do possível, todos nós vamos ajudar para que isso aconteça. Muito, muito obrigado. E agora nós vamos ter uma pequena pausa e voltamos já já. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Estamos de volta com o Oeste Saúde e agora nós vamos para a parte da participação de você. Aí, vamos para a primeira pergunta. Doutora Denise, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. O câncer de próstata, ele sempre é agressivo? Os sintomas são sempre agressivos? Denis, muito obrigada pela pergunta. O câncer de próstata, que é um problema bastante comum nos homens, acredita-se que praticamente 100% dos homens teriam um câncer de próstata até os 100 anos de vida. Então é muito importante essa atenção. Não são todos, não é todo o câncer de próstata que é agressivo. Existem os menos agressivos e os mais agressivos, e conforme você tenha os sintomas e seja diagnosticado através de uma biópsia, que é quando você
tira um pedacinho daquele lugar suspeito e vai fazer um exame, nessa biópsia vai haver uma série de dados que vão dizer se esse câncer é mais agressivo ou menos agressivo. Normalmente utiliza-se uma numeração para dizer da agressividade. Quanto mais alto esse número, mais agressivo esse câncer. O tipo de agressividade do câncer de próstata, ele vai, na verdade, determinar qual vai ser o tratamento. Normalmente, o tratamento é cirúrgico e a retirada disso pode ser feita até com robótica. E, como sempre, quanto antes for retirado esse tumor, melhor o resultado do tratamento. É importante que todos os homens saibam que um exame específico de PSA deve ser feito frequentemente, a cada ano, e dependendo da situação, a cada 6 meses, para que haja uma possibilidade de você saber do risco maior ou menor ao câncer de pele. Ao câncer de próstata. Eu estou sempre acostumada com o de pele, né? Na verdade, homens, vocês têm que se cuidar do ponto de vista da próstata e anualmente fazer esse exame e seguir as orientações do seu médico. Novamente, somente para encerrar, quanto antes for descoberto o tumor, classificado a sua agressividade e determinado o tratamento, melhor será a sua resposta. Cuide-se! Você também pode participar enviando um vídeo com a sua pergunta para o oestesaude@revistaoeste.com. Eu gostaria muito que vocês interagissem com a gente, porque o Oeste Saúde é justamente para a gente melhorar a qualidade da nossa saúde. E assim, encerramos mais uma edição do Oeste Saúde. Eu espero vocês no próximo sábado, às 7h30 da noite, antes de outra coisa. Até lá!